let's go crazy, crazy. Não, eu não vim cantar nesse vídeo. Na verdade, hoje eu vim trazer pra você 5 lições que você pode aprender com a banda One Direction e que vão ajudar você a conquistar a tua aprovação na ETEC. Sim, essa banda que fez muito sucesso por aí tem muito a ver com a sua aprovação. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a tua aprovação nos vestibulinhos. E hoje eu vim falar sobre uma banda que quem me acompanha no Instagram já sabe que eu gosto muito, que é a banda One Direction. Aquela do Louis, do Liam, do Niall, do Zayn e claro, do Harry Styles, que fez muito sucesso entre 2010 e 2015 e que segue num hiato eterno até agora. E bom, essa banda na verdade pode nos ensinar muita coisa mesmo, que você pode usar para os seus estudos. E foi justamente por isso então que eu separei aqui 5 fatos em relação à carreira da banda, em relação também a até mesmo algumas músicas famosinhas deles, que podem ajudar você a ter um preparo mais eficiente para o vestibulinho ETEC e até mesmo para outros vestibulinhos como CTI, Liceu, Embraer, enfim. Então, se você gosta de One Direction ou se você quer conquistar a aprovação na ETEC, já deixa um gostei nesse vídeo para saber que esse tipo de vídeo é importante pra você e vamos que vamos às lições, né, ao que a banda One Direction pode nos ensinar em relação ao preparo para aprovação na ETEC. A primeiríssima lição que Liam, Niall, Zayn, Harry e Louis nos ensinaram foi lá em 2010, que é você não desistir de um sonho que você tem por conta de uma falha, por conta de um desafio, de um obstáculo, enfim. Eu não sei se você sabe, mas a banda foi formada no The X Factor, que é meio que um reality musical, digamos assim. Só que a banda não venceu esse programa, então eles chegaram ali até o finalzinho, mas não venceram. E é claro que os meninos poderiam ter desistido, certo? Errado, eles não desistiram, porque os 5 queriam cantar e queriam ser reconhecidos pela música deles, então eles continuaram cantando e inclusive fizeram muito mais sucesso do que a banda que venceu o programa. Então o que isso te ensina? Eu sei que às vezes dá aquele medo, aquele desespero quando você comete muitos erros em alguma matéria, quando tem alguma dificuldade, quando alguém te desmotiva, quando você não conquista a nota que você queria num simulado, ou pode ser que você tenha feito o vestibulinho antes e não passou, mas isso não significa que você tem que desistir. Não significa que você deve parar de estudar ou que não deve nunca mais pensar em fazer o vestibulinho. Cabeça erguida e vai em frente. Se uma coisa é o sonho que você tem, você não pode desistir dela por conta do primeiro desafio, nem por conta do segundo, nem por conta do terceiro. Continua insistindo naquilo que você quer conquistar. Continua fazendo melhorias que sejam necessárias para que você consiga chegar ao resultado que você quer em relação à tua aprovação no vestibulinho, tá? A segunda coisa que a banda nos ensinou, e isso durante os 5 anos em que a One Direction esteve no ar, é que você precisa valorizar suas habilidades e fazer melhorias naquilo que você não manda tão bem assim. E eu digo isso porque foi uma coisa muito explícita durante toda a trajetória da banda. Então, 5 garotos completamente diferentes, vindos de realidades e famílias diferentes, com vozes diferentes, usando a habilidade de cada um para que a banda fosse única. Então, cada um na One Direction, por exemplo, tinha um timbre diferente. O Harry Styles cantava de um jeito mais grave, mais profundo, o Louis de um jeito mais doce, mais agudo em alguns momentos, e a mesma coisa acontece no teu estudo. Você vai ter pontos fortes e vai ter pontos fracos, e você precisa usar os dois a seu favor. Então, o Louis, por exemplo, não podia querer cantar grave como o Harry o tempo todo, sabe? Ele tinha que usar da melhor forma possível a voz que ele tinha e a presença de palco dele e assim por diante. Então, no teu estudo, para e pensa, qual é o teu ponto fraco? Pode ser geografia, pode ser física, pode ser manter a concentração nos estudos. Então você precisa melhorar esse ponto fraco, obviamente, para conseguir a tua aprovação. E também precisa levar em consideração que você tem um ponto forte. E esse teu ponto forte você precisa destacar, valorizar, sabe? Para você conseguir se garantir também naquela área que é o teu ponto forte, tá bom? E isso nos leva, inclusive, a um outro ponto importante, né? Que é você não se comparar. Certo? Então é muito comum que as pessoas se comparem nos estudos e isso é muito negativo. Imagina, por exemplo, se o Zayn fosse comparar a voz dele, sei lá, com a do Liam o tempo todo. Não faria muito sentido, né? Porque são vozes diferentes, pessoas diferentes. Então por que você insiste em comparar as suas notas com as dos seus amigos? Por que você insiste em comparar que a sua amiga consegue aprender português mais rápido que você? Entenda que você é uma pessoa, tua amiga é outra. Você tem alguns pontos fortes, ela tem outros e assim por diante. Então entenda isso para que você consiga organizar no teu cronograma,
problema na tua rotina, enfim, e consiga ter mais aproveitamento dos seus estudos. Terceira lição: divirta-se no processo. Sim, se você já assistiu ao filme da banda One Direction, você deve ter percebido que entre um show e outro, nos bastidores, depois de um ensaio, nas provas de roupas, né, de figurinos, enfim, eles se divertiam muito. Eles faziam brincadeiras, eles tinham as recompensas por todo aquele trabalho que eles tinham de ficar em turnê durante vários meses ali. Então, tenha também essas recompensas no teu estudo. Não seja aquela pessoa que fica 24 horas por dia só estudando e pensando: quando eu for aprovado, vai vir minha recompensa. Claro que vai, mas você precisa ao longo do processo também ter momentos de descanso, de lazer, justamente para que o teu cérebro continue focado naquele objetivo que você tem. Quando você satura o teu cérebro, sobrecarrega o teu cérebro só com estudo, questões, resumo, e você não tem tempo nem pra tomar uma água, nem pra você ver um filme, nem pra você jogar futebol, nem pra você jogar videogame, ou seja lá o que for que você goste de fazer, o teu cérebro simplesmente vai começar a agir contra você. Então entenda que você precisa dos seus momentos também. Você não é simplesmente um estudante, você é uma pessoa, um ser humano. E o ser humano não tem só uma área na vida, você tem várias áreas na sua vida, e se elas não estiverem ali mais ou menos equilibradas, as coisas começam a desandar. Então se você fica o tempo todo também só se divertindo e nunca estuda, obviamente você não vai ser aprovado. Agora, se você fica o tempo todo só estudando e nunca se diverte, você vai acabar ficando com ansiedade, com vários problemas de concentração, de foco, com preguiça, com procrastinação, porque o teu cérebro vai começar a querer dizer assim: meu anjo, você precisa de uma pausa, sabe? E aí você precisa entender que você tem que ter aqueles momentos mais seus, momentos um pouco mais leves, tá? Então sempre que você estudar, determina qual vai ser a tua recompensa, determina o que você pode fazer por você naquele momento pra você ter uma rotina mais leve. Agora então podemos ir ao nosso quarto aprendizado com a banda One Direction, que é você manter a consistência em tudo que você faz. Como é que essa banda nos ensinou isso? Não sei se você sabe, mas a One Direction foi considerada uma das maiores boy bands de todos os tempos, assim, ao lado de bandas que o mundo inteiro conhece e que existiram por muito mais tempo. Mas por que eles foram considerados uma banda tão importante e tão grandiosa assim? Porque eles tinham consistência no que eles faziam. Então os meninos ensaiavam praticamente todos os dias. Quando eles tinham turnês, eles ensaiavam pra turnê, eles faziam aqueles shows e independentemente assim das circunstâncias. Então às vezes eles estavam com preguiça, mas eles tinham que fazer show. Às vezes eles não queriam fazer show naquele lugar, mas fazia parte da turnê. Então tinha que fazer aquele show. E aí como que a gente leva isso pro nosso estudo? Tendo consistência e entendendo que não, você não pode estudar só quando você quer. Inclusive eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, né? E estudar não é como brigadeiro que você faz quando você quer, sabe? Você precisa ter uma rotina nos seus estudos. Se você deixar pra estudar só quando você quer, trago verdades. Pode ser que você nunca estude, né? Então é importante que você determine. Se você vai estudar de segunda a sexta, não inventa desculpa pra não estudar na quarta-feira ou na quinta-feira. Não fica colocando empecilho desnecessário, sabe? Encara o que tem que ser feito. Claro, como eu já falei pra você, se dando recompensa, momentos de pausa, descanso, etc. Mas encara o que tem que ser feito. Se a One Direction conseguiu vender, sei lá quantos milhões de CDs, conseguiram fazer milhares de shows em vários países diferentes, em centenas de lugares diferentes, alcançaram bilhões de fãs, foi porque eles tiveram esse trabalho muito consistente. Eles não faziam um show por mês, eles faziam às vezes 20 shows no mês, 30 shows no mês. Então, assim como essa consistência para uma banda ficar famosa é importante, a consistência no seu estudo é importante. E vale ressaltar que eu sei que parece algo quantitativo, mas na real é muito qualitativo, porque você estudar diariamente não significa que você vai passar 4 horas por dia, 5 horas, 6 horas estudando. Não, mas vale mais a pena você ter ali meia horinha, que seja uma horinha que você vai se dedicar aos seus estudos todos os dias, do que pegar uma vez por mês e tentar estudar 30 horas seguidas, sabe? Dá muito mais resultado quando você faz algo com consistência, e a One Direction nos ensinou isso muito bem, então coloque isso em prática. E chegamos ao nosso quinto aprendizado com a banda One Direction, que é o seguinte: método e estratégia fazem toda a diferença. Sério, imagina que Niall, Liam, Zayn, Louis e Harry ficassem simplesmente cantando músicas muito aleatórias o tempo todo e não tivessem nada estratégico ali. Eles não teriam feito o sucesso que eles fizeram. A gente inclusive vê muitas bandas muito boas que não fazem o sucesso que eles fizeram. Por quê? Porque não tem uma estratégia por trás. E uma coisa que os empresários da banda fizeram foi justamente criar essa estratégia. Então desde o primeiro álbum eles tinham músicas chiclete, músicas que até hoje todo mundo lembra, que
tocavam na rádio, músicas que ainda tocam na rádio, mesmo depois de 5 anos que a banda não está mais aí fazendo turnês e cantando em conjunto, sabe? Então tinha uma estratégia. Outras músicas eram feitas justamente para que os fãs se sentissem mais acolhidos, digamos assim. Então eles tinham toda essa estratégia por trás, que era muito pensada pelos empresários e pela própria banda também, né? E é importante que no seu estudo você tenha estratégia. Então não é simplesmente você abrir uma videoaula e estudar aquela videoaula. Não, você precisa saber como é que eu vou estudar isso, como é que a minha prova cobra isso, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Porque essa estratégia, ela vai empoderar o conhecimento que você tem e vai fazer com que você realmente aprenda. Você ficar o dia inteiro só vendo aula, anotando, fazendo questões, você não vai realmente aprender, sabe? Vai ficar um aprendizado muito ilusório. Então você precisa de método, de estratégia, de coisa que realmente faça com que você consiga aprender aquele conteúdo, aplicar aquele conteúdo e evoluir. Assim como a banda precisou de estratégias, a banda teve ali álbuns que eram um pouco mais melosos, outros um pouco mais pop. Eles testaram ali, né, os tipos de clipes que eles faziam. E aí quando eles viram um tipo que funcionava, ficaram naquele tipo de clipe que funcionava. Então, assim como uma banda precisa de estratégia para crescer e virar um fenômeno mundial, como foi o caso da One Direction, você precisa de método e estratégia para você conseguir a tua aprovação, tá? Mas, enfim, entenda que método e estratégia são coisas fundamentais. E já que você ficou até aqui, vamos a um aprendizado bônus com a banda One Direction, mais especificamente com uma das músicas mais conhecidas deles e particularmente uma das minhas favoritas, que é a música Little Things. E essa música fala basicamente sobre pequenas coisas, detalhezinhos, né, de uma pessoa que fazem com que aquela pessoa seja tão especial. E assim, nos nossos estudos tem coisas que parecem pequenas, que parecem meros detalhes e que você pode pensar assim: será que isso é importante mesmo? Será que eu não posso pular o resumo e ir direto pra questão? Será que eu não posso deixar de estudar esse tópico porque eu não gosto muito dele? Então são coisas que parecem pequenas, mas que fazem a diferença. Se você já ouviu a música, você sabe que cada detalhezinho que eles vão falando formam aquela pessoa, né, que o autor da música, ali, o eu lírico, acha tão encantadora. Então nos seus estudos existem sim etapas que vão parecer chatas, a revisão, por exemplo, é uma delas, mas você precisa fazer. Você precisa entender que pequenas coisas, quando se juntam, formam ali o que é importante para tua aprovação, tá? Então não pule, por exemplo, uma aula que você acha que não é interessante, que você não gosta muito. Não pule, por exemplo, uma questão que você pensou assim: é tão fácil que eu não vou nem resolver. Não seja a pessoa que desvaloriza as pequenas coisas, ok? E com isso, então, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Se inscreve aqui no canal se você é nova ou novo por aqui. E me acompanha no meu Instagram também, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio. Todos os dias nos stories eu tô ouvindo One Direction e eu respondo perguntas e tem muito conteúdo que só sai no Instagram e que não está por aqui. Então é isso, super abraço, bons estudos pra você e aprenda com a banda One Direction, ok? Tchau!